Judas ele não tem capítulos, é um capítulo único, uma carta pequena, e devemos fazer essa leitura nesse momento, na Epístola de Judas. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos seja multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-lhe convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois temos indivíduos se introduzindo com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Verso 5: Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, tendo guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após uma carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminaram a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem, por instinto natural, como brutos, sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidos, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sojidades, e estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, um século depois de Adão, dizendo: Eis que vem o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticam, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferem contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros, por motivos interesseiros.
Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelo apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam no último tempo: haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e compadecer-vos de alguns que estão na dúvida. Desculpe, amados. Salvai-vos, arrebatando-vos do fogo, quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar dos tropeços, para vos apresentar com exultação imaculada diante da sua glória, ao único Deus nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Essa pequena carta, assim, tão simples, ele fala da simplicidade da salvação, ele não coloca figura nenhuma, nada que venha complicar a salvação, ele diz a simplicidade da salvação. É interessante nós estudarmos essa noite essa carta de Judas, né? E para isso nós devemos entender quem é esse Judas. Muitas pessoas não têm entendimento de que Judas seria esse, se é o Iscariotes, o que traiu Jesus, se é outro Judas, e na verdade não é o Judas Iscariotes, não é o Judas que traiu Jesus com um beijo, não é esse Judas. Esse Judas aqui é um outro Judas, irmão de Tiago, né? É um Judas do qual era discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, como Tiago. Não era um apóstolo, mas era um discípulo, certo? Porque Jesus não só tinha apóstolos, Jesus também tinha discípulos. E discípulos que discípulos são todas aquelas pessoas que compreendem e aprendem, absorvem e saem ensinando os ensinos de Cristo. Esses são os discípulos. Apóstolos são o encargo, a designação, o título que Jesus deu apenas a 12. E estendeu-se com a morte de um para um tal Matias, que está lá no capítulo 1 de Atos. Porém, esse Matias, ninguém ouve mais falar nele, apesar do Espírito Santo ter separado Matias para ser apóstolo. Esse homem não se destaca no meio dos 12 apóstolos. É necessário entender que percebemos que o Espírito Santo, ao designar, ao convocar Matias, nós não vemos muita coisa sobre Matias, mas vemos cartas de Pedro, carta de Tiago, carta do apóstolo Paulo, e é deste que eu estou lhe dizendo. Ao que parece, tudo indica, o que realmente substitui Judas é o apóstolo Paulo. Porque você nota pela caminhada, pelo pisar, pelo andar, pelo ministério de Paulo, você nota que Paulo realmente substitui Judas, que foi necessária uma substituição, porque foram 12 convocados, e Cristo, e um deles suicidou-se, que foi Judas Iscariotes, o qual não é esse da carta. Tá? Não é esse da carta. Note que esse Judas tem uma citação dele, tem uma citação sobre ele, que ele, além de irmão de Tiago, ele é filho de Maria e de José. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 13, versículo 55. Além de ser irmão de Tiago, ele é filho de Maria e de José. Ambos, um é mãe de Jesus e o outro é o padrasto de Jesus. Em Mateus 13, 55, note nessa introdução que esse Judas é citado como irmão
de um dos irmãos da família de Maria e de José. Vou repetir para lhe ajudar, tá bom? Mateus 13, versículo 55, para lhe ajudar. Note que ele é irmão de Jesus, de Tiago, certo? E não é o Judas Iscariotes. Não é este o filho do carpinteiro? Se referindo à pessoa de Cristo, tá? Jesus volta para a sua terra, certo? De Nazaré, e aí as pessoas ficam atônitas. Quem é esse? Aí não é o filho do carpinteiro? Ele não andou aqui com a gente? Ele não brincou conosco? Ele não se criou no meio de nós? Então eles estão questionando. Não é este o filho do carpinteiro? Olha só. Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Está vendo? Este Judas é este que escreveu a carta de Judas. Tá bom? Então, e Tiago, esse Tiago é um dos irmãos citados daqui, da família de Maria e de José. Tiago, que não é o Tiago, dá mais uma informação para você, que não é o Tiago que está lá em Atos dos Apóstolos, que tinha dois Tiagos, tá? O Tiago, o velho, o apóstolo, que foi morto, decapitado, ou seja, todo torado os pedaços, entendeu? Ele foi morto assim, né? Esse apóstolo. Esse Tiago é o irmão de Jesus, era um dos mais novos, como Judas, seguia o seu irmão Jesus, né? Então ele não é o Tiago da carta, não é o Tiago, o mesmo Tiago, havia dois. Esse Tiago que a Bíblia diz que foi decapitado é o irmão de João, certo? Era pescador esse Tiago, foi decapitado, todo torado, os pedaços, né? E para você ver que dos sinais de alguém ser apóstolo, né, é a perseguição e não as bênçãos. Note, quero que você preste atenção no que eu estou falando aqui para você. O sinal de um verdadeiro discípulo de Cristo não é, certo, as bênçãos, não é os milagres, não é a cura, meu irmão e irmã. É a perseguição, o sofrimento, e vou dizer muitas vezes como Paulo, viver em cadeias, preso. Tá? É muitas vezes chegar no lugar e apanhar por amor ao Evangelho. Esses apóstolos que nós temos aí hoje são falsos apóstolos, porque esses apóstolos que você vê aí hoje, eles não recebem surras, eles não são perseguidos até a morte, certo? E o outro critério para ser apóstolo, o outro critério, ver Jesus pessoalmente. Nenhum deles viram Jesus pessoalmente. Nenhum. Então são falsos apóstolos. Há muitos critérios, eu estou dando aqui três principais: sofrimento muito, perseguição e ver Jesus literalmente. Esses são os principais critérios para ser um apóstolo. O resto disso não é apóstolo, é mentira, é falsidade, é falso apóstolo. Não ouça os falsos apóstolos. Então, meus queridos irmãos, a carta de Judas tem como motivo alertar, certo? Essa carta aqui é um alerta. Se você lê sua Bíblia, quem não lê Bíblia não tem capacidade de entender qual é o propósito da Escritura, das cartas, porque foi enviada essa carta. Essa carta foi enviada para judeus cristãos que tinham se convertido e para gentios, que eram gentios, aqueles homens que viviam em Roma, homens que eram gregos, certo? Sendo que a palavra gentil ela tem duas interpretações. A primeira interpretação da palavra gentil é pessoas de outras nações. A segunda interpretação é pessoas pagãs, pessoas que adoram outros deuses. Então, no sentido dessa carta aqui, são para pessoas que se converteram, abandonaram o paganismo, eram gregos, romanos e viviam dentro de uma mesma igreja. Judeus convertidos e gentios convertidos.
Eles viviam juntos. Aí o que acontece? Judas escreve para eles, entendeu? No sentido de alertá-los quanto à preocupação de Judas quanto aos falsos mestres. Aquelas pessoas que têm a capacidade de ensinar erradamente. Você não tem ideia da violência disso. Quem crê errado, preste atenção no que eu estou lhe dizendo aqui, meu irmão, minha irmã. Quem crê errado, vai pensar errado, falar errado, ensinar errado, andar errado, testemunhar sobre Jesus errado. Ou seja, tudo vai ser errado. Quer que eu repita? Para ficar mais claro? Se você, preste atenção, crê errado, vai pensar errado. Ou seja, vou dar um exemplo. Você vai ter uma imagem, uma ideia, uma interpretação de Jesus totalmente errada. Se você crê errado, meu irmão, você vai pensar errado, você vai andar errado, você vai falar errado, você vai ensinar errado, você vai testemunhar errado Jesus aonde você for. E vou lhe dizer uma coisa aqui: é mais difícil, meu irmão e irmã, é mais complicado você desfazer todo o erro que você fez do que você cometeu o erro todo. Você sabia disso? Preste atenção na pessoa que faz uma construção. Se ele faz os alicerces errados e de repente ele sobe toda a construção sobre um alicerce errado, todos que têm noção de construção, quando vê aquela construção, vai cair, vai matar a gente. A mesma coisa é sobre crença. Se você crê errado, você estiver aprendendo coisas erradas, porque é fácil, meu querido e querida, aprender modinha. Aprender modinha é fácil. É fácil dar paz do Senhor, porque é modinha. E Jesus disse: paz seja convosco. Está escrito, viu? Jesus não disse paz do Senhor. Jesus disse: paz seja convosco. É diferente de paz do Senhor. Então veja bem. Se modinha é fácil pegar, outra modinha. Dá só um exemplo, aqui. Chamar todo mundo de irmão. Chamar todo mundo. São Francisco chamava até os cachorros de irmão, até os animais. Está na história de São Francisco. Ele chamava meu irmão pássaro, meu irmão cachorro, meu irmão gato. Então, se você chamar todo mundo de irmão, meu querido, você está sendo franciscano em potencial. Tá ok? Presta atenção nisso. Vamos aprender. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu estou aprendendo ainda. Eu vou morrer aprendendo. Tá? Vamos para frente. Então, a preocupação de Judas com os falsos mestres. Os falsos mestres estavam causando um problema tão grave como hoje. Você sabe qual é o problema maior hoje no Brasil, nas igrejas? O maior problema? Teologia liberal. Como dizia meu professor ex-padre Antônio Pinto, que bicho é esse? E as pessoas não sabem o que é teologia. Hoje está assim, ó. Ninguém sabe o que é teologia, mas quer debater teologia. Quer saber, mas não sabe. Teologia liberal. A teologia liberal é um ensino distorcido da palavra de Deus. A teologia liberal é o camarada que faz o seguinte: ele lê o texto da palavra de Deus e ele faz uma própria interpretação do que ele acha do que ele leu. Eu acho assim, é isso que Deus está falando. Isso é teologia liberal. E você sabe quem são os teólogos do liberalismo? São camaradas devassos, decabados, bebem cachaça, entendeu? Vivem na prostituição. Você está entendendo? Aconselha os casais a se separarem. São os teólogos liberais. Você sabe onde é que eles estão? Dentro dos seminários. Eles vão para o seminário, aprendem esse troço de teologia do liberalismo. Sabe como é que eles estão aí na igreja? Quando eles pegam o púlpito da igreja e começam a pregar.
pegar. Não, não é bem assim não, meu irmão. Não é bem assim não. Vou dar aqui uma ideia do que um teólogo liberal, um falso mestre, fez uma vez. Isso está nos autos. Ele pegou o teólogo liberal, estudando a teologia liberal, que é a interpretação própria da Bíblia, a própria interpretação que ele faz da Bíblia, do que ele acha. Sabe o que um disse? Uma vez uma igreja toda aceitou como doutrina que Jesus tinha um caso com Madalena. Está vendo? Então, meu querido, minha querida, é grave. Aí você pode dizer assim, mas é bom ir para a igreja para ouvir bênção. É, eu sei. E como é bom. Agora é bom a gente ouvir também a palavra como ela é. A educação, Deus está nos reeducando, mostrando o caminho certo. Porque Jesus mostrou o caminho. Não é apenas dizer assim, Jesus é o caminho e eu estou com ele, não. Isso não é só por aí não, meu irmão. Não é só isso não. É Jesus é o caminho, eu estou com ele, mas eu vou aprendendo, sabe? Eu estou aprendendo. Porque se eu não aprender, eu vou errar. E eu errando, eu vou chegar até a apostasia da fé. E a apostasia da fé, meu irmão, é blasfêmia contra o Espírito Santo. E quando o camarada blasfemar contra o Espírito Santo, perde a salvação. E perdendo a salvação, a consequência disso, a alma dele vai para o inferno. Então, Judas, você vê a carta. Domingo eu vou pregar, Judas. Aqui eu também só estudo. Vou pregar essa carta domingo para vocês. Eu estou só dando um estudo sobre Judas. Eu queria convocar os irmãos a lerem a carta de Judas esses dias. Há muitas coisas ricas aí, muitos alertas para os dias de hoje. Se esse homem teve, ele e os outros tiveram dificuldade nessa época, imagine hoje. A loucura que é hoje. Você imagine se Paulo tivesse hoje na nossa época. Ele já tinha enlouquecido. Eu acho que Paulo tinha ido para algum lugar para enlouquecer. Quanta heresia entrou na igreja. E olha, quando há heresia, há falta da verdadeira fé, sabia? Existe a fé. É bom falar sobre isso também. Eu não ia falar sobre isso não. Eu estava pensando nisso aí em casa hoje, orando e me perguntando, meu Deus, será que as pessoas sabem o que é fé? O Valdomiro Santiago ele vai dizer o que é fé na cabeça dele. O Edir Macedo vai dizer o que é fé na cabeça dele. O R.R. Soares vai dizer o que é fé na cabeça dele. Mas eu vou dizer o que é fé bíblica. Fé bíblica é diferente da fé desses camaradas que interpretam a Bíblia do jeito que eles acham, na teologia liberal. Meu irmão, fé não é algo emocional. Não é. Ou seja, fé emocional. O que é fé emocional? Eu não estou dizendo o que não é. Fé emocional é aquilo que Paulo diz para os Gálatas. Vamos abrir Gálatas 1? Eu nem falar sobre isso, mas é importante. Como é importante? Gálatas capítulo 1. Fé emocional é fé inconstante. Gálatas 1. Mas como Deus está direcionando pelo seu Espírito, vamos para Gálatas 1, né, meu irmão? Verso 6. 1 verso 6 em diante. Todos abriram? Eu gosto de ler quando está todo mundo acompanhando. Está todo mundo tranquilo aí? Amém? Quem não abriu, diga assim, ai de mim. É brincadeira. Amém. Todos abriram. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça, olha só, de Cristo, para outro evangelho. Ele está falando de dois evangelhos aí, né? O evangelho da graça e o outro evangelho, que é o que não presta. O segundo é o que não presta.
Outro evangelho. Verso 7. O qual não é outro. Aí ele explica que ele quis apenas trazer uma exemplificação. Não é outro evangelho, é outra coisa, olha só. Senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós... Eita, ele está colocando aí o ministério dele, a cabeça dele em prego. Paulo está dizendo, nós, os apóstolos. Olha só. Ou mesmo um anjo vindo do céu vos prega evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Anátema quer dizer maldito, amaldiçoado. Ou seja, qualquer coisa que esteja fora do evangelho da graça de Cristo é amaldiçoado, é maldito, não presta, não ouça, não dê ouvidos. Assim, como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que o recebeste, seja anátema, né? E aí ele prossegue dizendo, porventura procuro eu, aí ele fala aqui sobre a inconstância da fé dos Gálatas. Meu irmão, não tem coisa pior, ruim para um cristão que creu errado, vive pensando errado, andando errado e testemunhando e ensinando errado, que é a inconstância da fé. Porque a fé do inconstante não está na racionalidade, na razão, está na emoção. E o camarada, pela emoção, ele vai, por exemplo, ele vai à igreja e ele escuta uma coisa, ele vai na perspectiva, na ideia de procurar algo que emocione a sua alma. Ele não vai em busca de algo que encha de conhecimento, que faça evitar o seu dia a dia de erros, que faça com que ele conheça o seu Deus como ele é plenamente. A pessoa que está na inconstância da fé, que os falsos mestres ensinam isso, porque os falsos mestres ensinam que você tem que sentir, que você tem que receber um negócio, que você tem que pular, que você tem que correr na igreja, que você tem que sapatear. Isso é uma fé emocional. Que você tem que sentir, eu não gostei da pregação hoje não, porque eu não senti o arrepio. E só a pregação só presta se eu sentir um arrepio. Misericórdia, meu irmão, que avaliação chula é essa? Jesus disse, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. João 5,39. Examinar. Você sabe o que é examinar? Pega um doutor perito em corpo humano, você vai ver como é que ele examina. Examinar quer dizer até pegar uma lupa, sabe? Com um grau tão forte que para você ver a letra bem visível. É você dar um zoom na letra e ela ficar bem grande a ponto de você ver como ele é. Examinar as Escrituras, sabe? Avaliar coisas pela emoção. Eu não chorei hoje porque o culto não prestou. Eu não me arrepiei hoje porque o culto não prestou. Meu coração não queimou, o culto não prestou. O culto não é para nós. O culto é para Deus. Por isso que os Gálatas estavam errando, inconstantes. Por isso que eles estavam ouvindo os falsos mestres e enganando eles. Porque você quer ver como o falso mestre engana bem facinho? Quer ver? Isso aqui é a experiência de 17 anos de ministério. 17 anos de campo missionário. Vou lhe dar uma ideia de como é que isso funciona. Ele lhe pega pelo elogio. Ele é bajulador seu. Ele vai lhe pegar pelo elogio. Ele vai dizer que você sabe demais, que você é o cara,
Entendeu? Que 1000 cairão à sua direita e você não será atingido. Ele vai mentir para você, sabendo que você não é tudo isso. Vai lhe basilar. Oh, a irmã é tão tenso naquela igreja. E eles não ligam para a irmã. Esse aqui, direito é irmão deles. Há 17 anos que eu lido com essas coisas. É pela palavra, irmão. A palavra da verdade. E se chega à verdadeira fé. A fé bíblica é aquela que crê em Cristo sem emocionalismos. Esteja como estiver a minha vida, esteja a situação que estiver, o sangue está na canela, mas eu não largo Jesus. Os fracos da fé, a primeira tribulação já abre, porque estão emocionalmente procurando a Deus. Não estão procurando a Deus racionalmente. Entendeu, meu irmão? Então, uma primeira coisa que é interessante a gente aprender, entre outras, posso dar continuidade na próxima quarta-feira, porque tem muitas coisas boas nesse texto. A primeira coisa é que Judas escreve o perigo de pessoas que falavam de Deus, está aí no texto, de pessoas, é assim como hoje, pessoas falavam de Deus, Jesus era o destaque, você entendeu? Jesus estava na boca, estava na saliva deles, estava salivando Jesus, mas não ensinavam a verdade. Você já notou aqueles cultos com aquele montante de gente? 10.000 pessoas. Se você fizer uma pesquisa ali dentro mesmo, com a canetinha, e perguntar: você está aqui nessa igreja por quê mesmo? Aí ela vai dizer que eu vim buscar a minha bênção. Outro vai dizer que eu vim buscar uma cura. Eu vim aqui porque é o apóstolo. O apóstolo vai orar e ele vai ficar curado do câncer. Aí eu pergunto: e cadê a salvação eterna, que é o pior câncer para o homem? É a perdição eterna, é ele ir para o inferno. Cadê? É o principal. A principal bênção para o ser humano: salvação da sua alma. Jesus disse que o resto é o quê? O que ele disse? Buscai o reino de Deus e a sua justiça. E aí ele disse que em segundo plano. Está em primeiro plano? Não, está em segundo plano. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro, olha a ordem. A gente tem que ter a ordem dos fatos. A ordem das coisas é buscar a Deus em primeiro lugar. A segunda ordem é: se Deus quiser, Ele vai te acrescentar bênçãos. E é um privilégio, se me der. Está entendendo? Mas a ordem dessas igrejas é o contrário. Primeiro as bênçãos e depois Deus. Então, Jesus disse, Mateus 7,15, sobre o perigo das pessoas que falavam de Deus, mas não ensinavam a verdade, ensinavam mentira, usando o nome de Deus. É coisa terrível, né? Você falar de Jesus a semana todinha, mas ensinando em cima do nome de Jesus, ensinando mentiras por trás disso. Que coisa triste. Que tristeza. Olha só, Jesus disse em Mateus 7,15: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são loucos roubadores. Realmente, as pessoas nas mãos dos falsos profetas hoje, nessa época era outra coisa o problema. Hoje, as pessoas são um produto rendável.
quanto aquele crente que está vindo ali, ou aquela pessoa que está vindo na igreja, ela pode render financeiramente para mim. Eu fico olhando a paisagem daqueles camaradas daquele programa, eles botam a paisagem com as ovelhas atrás dele. Ele não devia botar as ovelhas atrás dele, ele devia botar os bois. Os bois que eles têm de raça que valem mais de 100 mil reais na fazenda dele. É verdade. Acautelai-vos, tenha cuidado, meu irmão, com os falsos apóstolos, os falsos profetas, os falsos mestres. Judas está falando isso, sabe, aqui na carta dele. Outra coisa, o apóstolo Paulo, ele também fez um alerta sobre isso, sabe? Certa vez ele falou em Éfeso, a carta de Éfeso, ao povo de Éfeso, ele falou lá em certa vez, ele falou certa vez para o povo de Éfeso, Atos 20, verso 30, ele se referindo à igreja de Éfeso, ele disse que tivesse cuidado. Olha o que é que ele diz aqui. Atos 20, versículo 30. Atos está depois do Evangelho de João. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Qual é a ideia do falso mestre? Aqui em Judas, olha, vamos distorcer, vamos pregar um negócio diferente desse evangelho da graça aí. Vamos pregar outra coisa, outro evangelho aqui, vamos ensinar que está tudo errado para trazer eles para seguir a gente. É o que muitos fazem. Não querem evangelizar, não querem pregar o evangelho para as pessoas perdidas. O que é que eles fazem? Já pega as pessoas que foram salvas em Cristo para levar para as suas igrejas. Isso é trabalho de lobo. Sequestrar a ovelha, velho, é trabalho de lobo. Lobo é que gosta de sequestrar a ovelha das igrejas dos outros. Assista filmes sobre lobo, que você viu a coisa. Veja vídeos do lobo quando vai atacar uma ovelha. O que acontece? Ele fica à espreita. Tem muitos falsos crentes que ficam à espreita da casa dos novos crentes, sabe? Ficam à espreita, rodeando como lobo, esperando só um momento para dar um bote e sequestrar ele para a igreja deles, para o aprisco de lobos deles, porque não é aprisco de ovelha, é aprisco de lobo. Quem sequestra a ovelha dos outros é lobo. Então eles se reúnem como lobos, em aprisco de lobos. Com isso, Judas exorta aos discípulos desta igreja da qual ele se refere a ficarem atentos aos homens que não trazem fé verdadeira. Fé verdadeira, meu irmão, é diferente de fé falsa. A fé que é falsa é a seguinte, vou lhe deixar bem claro aqui essa noite para a gente concluir aqui, eu termino uma outra oportunidade de estudo sobre isso. A fé falsa é aquela que a intenção e a motivação do que está ensinando é fazer com que as pessoas tragam renda financeira, riqueza para ele. Isso é uma fé falsa. E que usa o nome de Jesus. A fé verdadeira é aquela que o camarada prega o evangelho para a pessoa, fala a verdade, mostra a verdade, mostra a graça de Cristo, a salvação, a expiação, o perdão de Deus, e não quer nada em troca disso, porque quando Jesus morreu não pediu nada em troca. Por isso, nesse momento, feche a sua cabeça, baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Feche os seus olhos debaixo da sua cabeça e ore ao Senhor. E se você está enganado, peça perdão a Ele agora. Se você, na hora da sua tribulação, da sua angústia, você corre atrás dos falsos profetas, peça perdão a Deus agora.
Diga: Jesus, me perdoe, que eu tenho que correr para os teus braços e não para os desfalsos. Me ajude, Jesus. Peça ajuda, Senhor Jesus, que me ajude. Se você quer se libertar desse engano, você quer se libertar dessa ilusão, que isso é uma ilusão, esse caminho que esses falsos profetas e apóstolos trazem, é uma ilusão. Peça a Jesus agora que lhe liberte dessas garras malignas do diabo, porque Ele vai lhe libertar. Senhor Jesus, obrigado por essa noite que o Senhor fez. Me perdoe pelas falhas que eu tenho. Sou um ser humano, necessito da tua salvação, da tua graça, do teu perdão. Perdão, Senhor, por não ser um instrumento tão perfeito assim. Erro com as palavras, mas o Senhor conhece a motivação do meu coração, isso é o que importa. Obrigado por esse dia, Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por esta oportunidade, obrigado, Senhor, porque aquilo que o Senhor queria nos dizer, o Senhor nos disse. Senhor, por favor, faz uma metanoia na mente de todos nós, que é a mudança de mente. Transforma nossa mente na mente de Cristo. E tira toda a mentalidade religiosa desgraçada, meu Deus, que afasta as pessoas do teu reto caminho. Faz isso, Senhor Jesus. Transforma essas mentes que estão aqui, para que tenham mentes bíblicas. Pessoas que pensam e raciocinam com a Bíblia. Faz isso nesses irmãos, em nome de Jesus. Amém. E Deus abençoe a